Papai e mamãe choravam muito por causa disso. Graças a Deus, hoje os temos aqui, trabalhando, alegres, ao lado das esposas, dando um exemplo vivo aos que vivem esbanjando tempo e saúde em detrimento da própria felicidade. E depois de curta pausa, interrompendo o trabalho. Já te detiveste, Calixto amigo, na apreciação da grandiosa riqueza que o tempo representa para o homem? Ainda não me demorei nessa cogitação, boa Gera, respondeu Calixto. Pois devias fazê-la, meu irmão e amigo. O tempo é uma riqueza incalculável. E riqueza que não nos custou ou não nos custa nada. Por que julgas que o tempo é uma riqueza? Inquiriu Calixto. Eu não encaro como os homens do mundo, o homem comum, que vivem a dizer que o tempo é dinheiro. Digo como espiritualista, na minha condição de alma, de espírito encarnado. Sim, com o tempo fazemos muita coisa. Libertamo-nos da morte, amamos e construímos, enriquecendo a alma de valores colossais. Ajudamos e perdoamos. Trabalhamos e servimos. Para quem ama o tempo na edificação de si mesmo, ele representa uma glória e um triunfo e sempre está presente em nós como um grande amigo. Acordaste em mim a virtude do aproveitamento do tempo, minha irmã. As palestras edificantes, louváveis e construtivas, são um precioso fermento de possibilidades que adormeceram nos háditos do ser, da própria consciência. Deixa que te fale uma coisa interessante, Calixto. Sou todo ouvidos. Quando os homens trabalham, o industrial, o operário, o construtor, o comerciante, o artista, o professor, seja quem for, com fim de lucro material, multiplicam os bens, quando os já possuem, e os adquirem a mãos cheias, quando ainda não os tinham. Imagina se levarmos o enunciado ou a teoria ao campo do espírito, na construção dos valores imperecíveis, dos valores que não morrem. Não me tinha ainda fixado nisso, Gera, declarou Calixto interessado. Pois é assim mesmo, meu irmão. Quase sempre, nunca nos fixamos em particularidades, como esta que representa o tempo na feição de duração de um fenômeno. Que fazemos nós, Calixto, quando cumprimos os nossos comezinhos deveres sociais, domésticos e profissionais? Vamos descansar, não é verdade? E em que descansamos, Calixto? No palavrório destrutivo, quase sempre na apreciação descaridosa dos pecados de nossos irmãos, ainda que tenhamos os mesmos no âmago da alma, a embaraçar-nos a libertação, nos caminhos do vício, e da ociosidade que os gera, a miúde, nas reuniões e festas licenciosas e na prática de atos feios, espiritualmente feios. Não é isso, Calixto? Sim, tens toda a razão. Observa esta gente aqui, trabalhando, contribuindo com seu tempo numa obra útil e meritória. Façamos abstração de nós dois e olhemos essas senhoras e aqueles senhores. Esse caminho que estamos palmilhando com as sobras do tempo que nos deixaram os nossos deveres diuturnos leva-nos a uma construção de nós mesmos, diferente daquela em que se comprazem os inveterados materialistas consumidores do tempo. Enquanto o cumprimento de nossos deveres nos impõe o emprego de uma boa parcela de tempo, aproveitamos os excedentes de tempo para exercitar a alma na valorização de suas próprias potências, de suas qualidades. Nesse caminho, aprendemos, pela repetição dos atos, a interessar-nos pelo bem de nossos semelhantes, e de tal modo, que, a breve trecho, já o fazemos automaticamente, transformando em virtude, instintivamente. Onde foste buscar essas teorias, Gera? Indagou Calixto surpreso. Aqui mesmo, entre nós. Observando as coisas, não por mero espírito de curiosidade, mas como quem quer aprender, porque este mundo nos ensina tudo. Fácil-nos é compreender que não estamos aqui na crosta para perder tempo nem para dissipar patrimônios eternos que trazemos da noite dos tempos. Que coisas lindas me estás enunciando, minha boa Gera! Exclamou Calixto alegre e deslumbrado. E que tu também poderias revelar, completou Gera contente consigo mesma. Tudo está em nós, meu amigo, mas quase sempre não sabemos procurar.
Deus não nos criaria, num movimento de seu infinito amor, para tirar-nos, sem possibilidades, às vagas do tempo, sem norte e sem destino. Trazemos dentro de nós uma centelha de seu poder e de sua sabedoria, pois que ele vive em nós. Quando sofremos, nem mesmo sabemos procurá-lo. Vamos tentar buscá-lo fora de nós, nos acontecimentos do mundo, num céu imaginário, refúgio de almas preguiçosas e contemplativas. Entretanto, ele está sempre em nós. Gera calou-se, pois as amigas haviam suspendido os trabalhos, para retomá-los à tarde, depois do almoço. Aproximava-se o Natal, e o casamento de Carlinda era para daí a 2 dias. Não havia tempo a perder. Enquanto se cuidava das roupinhas da petizada do bairro, Elisa, Godofredo e Gera se multiplicavam nos preparativos para o casamento, em todas as suas exigências. Calixto aproveitou-se da oportunidade para ir ao seu quarto, antes do almoço, exatamente para pensar como devia portar-se junto à mulher amada que lhe reclamava, angustiada, a presença e, quem sabe, o auxílio. Nessa disposição de espírito, enquanto debandavam, rumo aos seus lares, os cavalheiros que projetavam trabalhos e mais trabalhos na atividade do Centro Espírita do Engenho de Dentro, Calixto recolhia-se aos seus aposentos e ficava aí à espera do almoço, pensando no que lhe cabia fazer em casa de Lígia. Sentia-se meio angustiado, medroso e atrapalhado. Que quereria Lígia com ele? Fazia muito pouco que se casara com o tal do Edivanas, cuja vida de solteiro era dividida entre a ociosidade, pois vivia às expensas dos pais, e a boêmia, e já reclamava ajuda de pessoas amigas. E logo ela que Lígia pedia socorro. Não tardaria a saber a verdade. Orui, em seguida, chamado, foi almoçar em companhia dos pais e das 2 irmãs. Após a refeição, recolheu-se de novo ao quarto, disposto a mudar de roupa e atender ao pedido que lhe fora dirigido. Eram 3 horas da tarde, quando bateu à porta da casa de Lígia. Seu coração pulsava forte e sentia-se apreensivo. Era um estado de indefinível emoção. Nunca se sentirá assim. Era talvez pelo reencontro com a mulher amada. Lígia veio abrir-lhe a porta, envolta em um roupão pesado, de lã, pois a tarde estava fria e chuvosa. Calixto estranhou-lhe o modo de trajar, pois, se não era para ela um estranho, não lhe era, também, uma pessoa íntima. Oh! Como lhe agradeço ter vindo, meu amigo. Entre, não se faça cerimonioso. Dê-me aqui o seu chapéu e sua capa. Muito bem. Agora, tenha a bondade de sentar-se. Aqui mesmo. Somos bons amigos. Fique aqui mesmo ao meu lado. Calixto, algo tímido e embaraçado, obedecia automaticamente a Lígia. De natural tímido e cheio de complexos, Calixto mal se acomodou, desajeitado, na cadeira que lhe oferecia Lígia, a seu lado, não sabendo o que dizer nem que perguntar à mulher a quem amava ainda. Ponha-se à vontade, meu bom Calixto. Não faça cerimônias. E tomando-lhe as mãos suarentas pelo nervosismo de que se achava tomado, Lígia falou-lhe. Ama-me ainda, Calixto? Indagou, mergulhando nos dele os seus olhos brilhantes e, por vezes, doces, meigos e serenos. Calixto não respondeu de pronto. Olhou para ela, receoso e ousado, tímido e arrebatado, como um homem que sofresse ao mesmo tempo de impulsos contrários, antagônicos, e fosse ante a exibir 2 personalidades distintas. Fitou-lhe as formas delicadas, harmoniosas, que adivinhava atrás daquela indumentária quase em desalinho e, atrapalhado, disse. Sabe que amo, Lígia, como deve saber que sofri com seu casamento inesperado. A gente não se conforma com essas coisas, mas, graças a Deus, me conformei e hoje não devo ser para você senão um estranho, um desconhecido. Dito isso, respirou, como se tivesse feito um esforço inaudito. Lígia ensimesmou-se e passou a mão pelos cabelos sedosos e perfumados. Sim, Calixto, concordou ela entristecida, meu casamento foi meio precipitado, admito.
Hoje lhe sofro as consequências e por isso é que lhe pedi a fineza de vir até aqui. Sofre, Lígia? Inquiriu Calisto pesaroso e interessado. Por quê? Ele não a trata bem? Falta-lhe alguma coisa? Falta meu amor, desabafou Lígia. Estranho que lhe faça essa confissão. Mas não tenho a quem abrir o meu coração. Pensei muito em você antes de pedir que viesse cá. Conheço-lhe os sentimentos e daí o não ter hesitado mais. Sim, Lígia, fez bem em confiar-me as suas angústias e os seus padecimentos. Nada lhe posso dar, senão o meu conselho amigo, a minha assistência moral e espiritual, todo o sacrifício que se fizer indispensável à sua tranquilidade de mulher casada. Por isso o chamei. Quero dizer-lhe que papai e mamãe desaprovaram meu casamento. Hoje, não conto com eles. Estou só. Meu marido só vem em casa para lá que uma outra refeição. Nem mesmo para dormir. Mas eu amo, Calisto. E nesse amor está a minha desventura, estão os meus padecimentos. Amar. Que coisa estranha é isso. Calou-se, ao mesmo tempo em que cobriu o rosto com as mãos e chorou silenciosamente. Calisto não se conteve diante da mulher amada que sofria. Achegou-se-lhe e, passando o braço esquerdo pela sua cintura delicada, com a mão direita, afagava-lhe os cabelos, num gesto carinhoso e consolador. Não chore, Lígia querida. Sou seu amigo e sou seu irmão. Nunca permitirei que viva só e abandonada. Tanto quanto me permitam as conveniências e o dever, você será sempre a irmã querida e sofredora, de quem meu coração recolherá as lágrimas e as confissões de seus sonhos malogrados. Não chore, Lígia. É verdade que não me abandonará, Calisto? Perguntou, aprumando-se na cadeira e, agora, fitando-o corajosamente. Sim, Lígia, como abandoná-la nesta hora em que não tem ninguém por você? E mudando de tom. E que pretende fazer nesta conjuntura, quando seu marido a ofende até fisicamente? Já resolvi meu caso, Calisto, respondeu resoluta. Vou para a casa de meus avós, em Minas Gerais, o mais cedo possível. Vai, então, abandoná-lo? E por que não, Calisto? Acha você que devo permanecer aqui, sozinha nesta casa, sem assistência de pessoa alguma, e ainda esbordoada pelo marido? Não, Calisto, prefiro ir para Minas Gerais, pois meus pais não querem saber de mim. A resolução é grave, Lígia, ponderou Calisto, pois não se pode abandonar o lar senão em casos excepcionais, e isso mesmo depois de tentar todas as soluções amigáveis e pacíficas. Já tentei tudo, Calisto, respondeu. Se você não me quer ajudar, é outra coisa. E baixou a cabeça. Que espécie de ajuda pretende, Lígia, além de meu amparo moral? Inquiriu Calisto apreensivo. Que me consiga algum dinheiro para que eu, hoje à noite, tome o noturno para refugiar-me em casa de meus avós em Minas Gerais. É possível. Calisto ponderou, disse para si, que não lhe ficava bem a consciência de homem cristão facilitar a fuga de uma mulher casada de seu próprio lar, destruindo, talvez. Mas, afinal, era uma mulher que lhe pedia socorro. Era a mulher amada que pedia proteção e auxílio. E não vacilou mais. De quanto precisa para essa fuga? Com 5.000 cruzeiros, penso que atenderei a tudo, respondeu Lígia. Calisto retirou da carteira a importância pedida e entregou a Lígia. Sabe onde moro, Lígia? Se precisar de mim, escreva-me. Serei sempre o seu amigo de todas as horas. Dito isso, levantou-se, fugindo, assim, aos protestos de gratidão da criatura a quem tanto amava. Lígia abraçou-o, contente, beijou-o sem calor e, a breve trecho, Calisto saía, triste e desesperado, daquela casa, longe de julgar que, logo que desceu as escadas, o marido de Lígia dava entrada na sala onde se desenrolara a entrevista, saindo de uma peça contígua. Quanto te deu ele? Aquela importância que sabes, 5.000 cruzeiros. Miserável.
Se te amasse, daria o dobro. Talvez não tivesse mais na carteira. Achei-a muito magra. E sorriu. O marido o abraçou e, rindo gostosamente, lembrou. Precisamos pegar o Patrício do Amaral, pois o Bandeira já o esfolamos bem. E como que falando de si para si. Os homens são os fantoches nas mãos de qualquer mulher bonita. E deu uma estrondosa gargalhada. Ao encontrar-se na rua, Calixto sentiu-se desafogado, mas lhe pairava na alma, que buscava o recurso da prece, um misto de medo e melancolia. Não sabia por que Lígia se lhe apresentara tão diferente do que ele sempre imaginou que ela fosse. Achou-a vulgar, ainda que, de princípio, tivesse muita piedade dela. Não lhe encontrara sinceridade nas palavras. Estava angustiado e, nesse estado, esbarrou-se com alguém na calçada por onde caminhava, alheio ao que o circundava. Que distração é esta, Calixto? Perguntou o comendador Bandeira, agarrando pelos ombros. Ah! É o senhor, comendador? Inquiriu meio desajeitado. Eu mesmo, rapaz. Que andas fazendo por essas bandas? Serviço profissional ou vens da casa de Lígia? Calixto quase caiu ao chão ao receber a pergunta a queima-roupa. Ficou de olhos muito abertos, a fitar, com ar de assombro, o comendador, como se estivesse a ver uma alma do outro mundo. Não te assustes, rapaz. Ora essa é boa. Disse quase a gritar, entre risonho e sério, o comendador Bandeira. És uma criança ainda, Calixto, e não conheces o mundo como eu. Vem daí e vamos tomar um cafezinho ali na esquina, porque desejo muito conversar contigo. Anda. Estugaram o passo e entraram logo a seguir no café limoeiro, sentando-se ambos a um canto, discretamente, em torno de pequena mesa. Depois de serem atendidos pela empregada e sorvido um gole da deliciosa bebida, o comendador assumiu um ar de certa gravidade e falou. Calixto, desde que entrei para o espiritismo, como se diz por aí além, senti necessidade de cuidar mais um pouco da alma, porque da carcaça já o fiz até demais, ainda que a não despreze por instrumento de nossa evolução. Acendeu um charuto e prosseguiu. Consumi muito tempo em correr atrás do mundo, em busca sempre de novas sensações. Fui tudo neste mísero planeta. De moleque sem escrúpulo a arquimilionário sem entranhas. Hoje sou um homem cheio de dinheiro e vazio de coração. Estou ainda relativamente moço, pois conto a bonita idade de 40 anos e disponho de um patrimônio que, reduzido a dinheiro, orça por alguns milhões de cruzeiros. Posso viver sem trabalhar, dirigindo bem a minha fortuna. Sorveu o resto do café de uma só vez, tirou esplêndida baforada de seu magnífico charuto, olhou em derredor e, fitando cheio de bondade o seu interlocutor, falou de novo, pois Calixto se conservava preso aos lábios daquele homem singular. Depois que tomei pé na doutrina, arrasei como se arrasa um continente com a explosão de uma bomba de cobalto, disse, a sorrir com bonomia, o comendador, a velha mentalidade que me guiava os passos pelos caminhos de meu destino e dispus-me a ser gente nova, a ser um homem útil, um chefe de família digno, um escravo da honra e do trabalho. E crê, meu amigo, que até hoje me pergunto por que modifiquei da noite para o dia uma personalidade tão afeita ao erro e ao pecado. Entretanto, meu filho, Deus me responde, a toda hora, a pergunta, com a riqueza do seu infinito poder. O Senhor é um homem extraordinário, comendador, balbuciou Calixto, à frente daquela personalidade vigorosa que se lhe revelava em toda a possança de seu espírito. Não sou um homem extraordinário, meu filho, apenas um homem comum que marcou um encontro com o destino, numa das casas de Deus, respondeu o comendador, num tom de convicção que empolgou Calixto. Fez ligeira pausa e sacudiu no cinzeiro seu charuto. Somos uns desperdiçadores da vida, Calixto. Vê tu quanto tempo vivi, não, vegetei, sem Deus e sem luz, de conseguinte. Estou, como te disse, com a bela idade de 40 anos e só hoje busquei a Deus. Isso é inconcebível, Calixto,
mormente um homem que se tem por forte e inteligente. Mas, comendador, arriscou, timidamente, Calisto, engolindo as últimas gotas que ficaram no fundo de sua xícara de café, bem podia acontecer, e os divinos desígnios são imperscrutáveis, que somente agora fosse o Senhor convocado pelo mais alto. Qual nada, meu filho, não penses nisso, exclamou Bandeira convicto. A toda hora o Senhor nos chama ao trabalho, mas, imperfeitos e recalcitrantes que somos, procrastinamos para hoje, ou para amanhã, o serviço redentor e, quando abrimos os olhos, estamos de dívidas a não ter raiz dos cabelos. É possível que o Senhor tenha razão, concordou Calisto. E tenha, Calisto. Hoje sou outro homem, não porque tenha melhorado substancialmente, mas porque encaro a vida de modo diferente, procurando viver o ensino evangélico. Mas já sei que estás pensando em Lígia. Lígia. É pena, mas é como lá diz o ditado. Pau que nasce torto nunca se endireita. Que é que há com a Lígia, comendador? Inquiriu cheio de angústia seu interlocutor. Lígia, Calisto, é uma pobre alma desarvorada. Como assim? Lígia fez comigo o mesmo que fez contigo, disse, rápido, Bandeira. Calisto levantou-se de um pulo e levou as mãos à cabeça. Não é possível, comendador, falou desesperado. É a verdade, meu filho. Verdade cruel como diria um materialista, mas a verdade. A mesma cena que preparou para te receber e extorquir dinheiro, armou-a, também, para mim. Silenciou um pouco e depois indagou. Ela te disse que ia para Minas Gerais, para a casa dos avós, porque seus pais foram contra o seu casamento e que, por isso, não a receberiam em casa. E que o marido a espanca de vez em quando. Que o marido é um doidivanas. Calisto, prosseguiu Bandeira, após curto silêncio, Lígia, a meu ver, não é uma criatura sem sentimentos. Não. Lígia é uma vítima do marido, a quem adora. Quanto lhe deste? 5.000 cruzeiros, respondeu afogado. Dei-lhe muito mais. Dei-lhe 20.000, mas dei sabendo que ela não ia embora para parte alguma, mas para dar ao marido, pois, enquanto com ela conversei, observei que ele estava por trás do reposteiro, pronto a cair sobre mim ou sobre qualquer outro que se aproveitasse da oportunidade para lhe desrespeitar a mulher. Depois de curto silêncio, que aproveitou para pedir mais um cafezinho e acender o charuto que se apagara no curso da conversação, Bandeira falou com ar distante. Em minha longa experiência do mundo, meu bom Calisto, aprendi e observei coisas que fariam arrepiar os cabelos de um frade de pedra. E contrastando com seu ar grave, deu uma sonora gargalhada. Era um espírito que apresentava nuances psicológicas desconcertantes. Homens e mulheres, tenho-os conhecido nesta vida, Calisto, que não parecem filhos de Deus. Entretanto, de uma coisa já me convenci, meu filho, é que o mal do mundo somos nós, os homens. Quando passamos por entre lírios e rosas, crestamos-lhes as pétalas veludosas com o hálito de nossos pensamentos. E as mulheres, coitadas, são por vezes más, porque assim as fizemos. Lígia é uma alma que o marido está pervertendo, desviando, envenenando. Amanhã, com o hábito de armar ciladas aos conhecidos, acabará por envolver-se nas teias de suas próprias armadilhas. É o perigo da repetição do mal. Princípio pedagógico de educação. Calou-se e olhou para a rua, com a xícara vazia na mão, como se qualquer acontecimento o tivesse imobilizado naquela estranha atitude. E Deus é tão bom, disse meio distante de si mesmo. Dá-nos ele, Calisto, ar e luz, tempo e saúde, belezas e consolações, veste-nos como não se vestem os lírios do campo e alimenta os pássaros que não semeiam nem colhem, lá dizem os evangelhos, e nós a combater-lhe a criação, inferiorizando-nos, como pigmeus que pretendessem destruir uma montanha com os punhos miserandos. Sim, Senhor, é isso mesmo, Calisto. Somos uns pigmeus. Depois de rápido estacato, prosseguiu. Amanhã terás notícias,
trazidas por teus próprios olhos, da imaginária viagem de Lígia a Minas Gerais. Quando me pediu dinheiro, usou do mesmo expediente. Ensinada pelo marido, pois Lígia não tem imaginação para isso. Comendador Bandeira, interveio Calixto meio contrafeito. O senhor vai me perdoar se lhe perguntar que aconteceu para que se processasse tamanha reviravolta em sua vida. Lembro-me de que, na festa que Roberto nos ofereceu, o senhor discutiu, até com Alberto, sobre esses mesmos problemas que agora estamos a debater na mesa de um café, não é verdade? Olha, Calixto, para repetir o ensino das letras sagradas. Quando Deus quer, das próprias pedras faz filhos de Abraão. Aquela palestra com Alberto foi o toque de reunir. Apesar de minha alegria e displicência, calaram-me fundo as advertências de seu futuro cunhado. Fiquei matutando no que nos disse naquela sempre lembrada noite. Sobre isso, falei ao Patrício do Amaral, que é, como sabes, um inveterado materialista. Alberto é um nobre espírito, declarou Calixto, que associava naquele instante, ao nome do amigo, o de sua irmã Carlinda. Casa-se no sábado com tua irmã? Inquiriu Bandeira. Sim. Acho que o comendador recebeu convite, não é verdade? Recebi e não faltarei à solenidade. Comendador. Ia dizendo Calixto. Não desejo que me chames comendador. Sou comendador pela Santa Sé. Deixando a igreja, deixo a comenda. Chama-me apenas Bandeira. E olhou para fora, com indiferença. Mas logo puxou Calixto pela manga do casaco e falou, rápido. Vê quem vai entrando ali no restaurante. Calixto ficou estarrecido. Não esperava, tão já, por aquela. Lígia ia entrando, pelo braço do marido, no luxuoso estabelecimento. É ela, Bandeira? Perguntou com ar aparvalhado. Sim, homem de Deus. Ela e o marido. Começaram já a gastar o teu dinheiro. Sim, porque dinheiro foi feito para se gastar. Teve vontade de rir e dar uma de suas ruidosas gargalhadas, mas respeitou os sentimentos de seu amigo. Calixto levantou-se e falou. Você me vai dar licença, Bandeira? Vou para casa, porque está na hora de nossos trabalhos. Apareça logo à noite, se tiver algum tempo disponível, a fim de assistir à sessão. Posso prevenir? Pode, Calixto, porque estou curioso por assistir aos trabalhos do centro do nosso bom Godofredo. Levantou-se, pagou as despesas à empregada e, batendo com familiaridade no ombro de Calixto, disse, conselheirão. Felizmente, és espírita e, por isso, sabes receber os acontecimentos com coragem e fé em Deus. E apertando a mão do amigo, saiu do café, enquanto Calixto, mergulhado em seus pensamentos, se encaminhou para casa. Tinha a impressão de que todas as esperanças de sua vida desmoronavam. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Como era possível que Lígia o enganasse tão torpemente? Por que representar aquela comédia? Que o fizesse com Bandeira, que tinha idade de ser seu pai e a quem todo mundo considerava um libertino, compreendia-se, mas com ele, um rapaz com quem quase se comprometera a casar. Não podia crer no que os seus próprios olhos viram. E repetiu, automaticamente, as mesmas palavras que proferira quando assistiu ao desfile de autos, por ocasião do casamento de Lígia. Vá a gente acreditar nas mulheres. Entretanto, Bandeira dissera que a pobre moça era joguete do próprio marido, que, por não trabalhar e levar a vida de jogo e libertinagem, a obrigava a representar aquelas cenas indignas, degradantes. E sabe Deus com que horror de si mesma fazia aquelas coisas. E quando se esgotasse o número de seus conhecidos, das vítimas de sua exploração, o que obrigaria a pobre Lígia a fazer? Era inconcebível que um homem pudesse descer tanto. Mas ali estava a prova do que afirmara Bandeira. Não a vira entrar no restaurante pelo braço do marido, sorridente. Aconselhar-se-ia com Gera. Sua irmã, alma pura e iluminada,
acharia uma explicação para aquilo que o atormentava e em que não queria acreditar. Queria desabafar, chorar mesmo, dar expansão à sua mágoa. Chegando à casa, encontrou Gera absorvida em trabalhos manuais. A mesma doce figura resignada de sempre. A mesma serenidade, os mesmos olhos lúcidos e meigos de todos os dias e todas as ocasiões. Nunca a encontrara sem um serviço, sem um trabalho à mão. De si não se lembrava nunca, em compensação estava a toda hora preocupada com os outros. Antes de abraçá-la, fitou-a com ternura e até mesmo com respeito. Realmente, não és um ente deste mundo doloroso, comumente Calisto dirigia-se ela nesses termos. Gera sorria com meiguice e ficava silenciosa ou às vezes respondia. Não vejo por que não possa ser deste mundo, quando aqui é uma grande oficina de trabalho redentor. Gera. Disse, a medo, Calisto. Ah! És tu, meu irmão? E Gera depôs o trabalho sobre uma mesinha auxiliar e fitou-o com interesse. Percebeu que o irmão sofria muito e arrastou-o até seu quarto, onde, logo que se sentaram, indagou. Sofres, Calisto? Muito, Gera. Lígia? Sim. Lígia. Viste-a hoje? Acabo de regressar de lá. Que houve, Calisto? Calisto não respondeu logo. Não sabia de que modo começar. Estava aturdido pelo que lhe contara o comendador e mesmo pelo que vira. Gera começou por alisar-lhe os cabelos. Assim fazia sempre que queria apaziguar a alma do irmão. Adivinhava mais ou menos o que se passava com Lígia. Esposa de um pobre homem sem fortaleza moral para se dedicar ao trabalho, renunciando a uma vida de ociosidade e de vício, Lígia não podia deixar de ser uma pobre vítima do marido, como tantas outras infelizes que já encontrara pelos caminhos de seu destino. Fala, Calisto, pediu a irmã carinhosa e doce. Lígia é uma ingrata, desabafou Calisto. Gera sorriu com bondade. Vocês, homens, nunca perdoam as mulheres quando não atendem a qualquer capricho sem significação alguma. Nunca nos devemos precipitar em nossos julgamentos, Calisto. Por vezes, a fraqueza de uma criatura leva à prática de atos reprováveis, sem que a dita criatura seja substancialmente má. Que te fez a pobre Lígia? Calisto contou com minúcias o que ocorrera em casa de Lígia quando lhe foi atender o pedido de que Gera já havia tomado conhecimento. Depois da narrativa completa, acrescida do que lhe contara a bandeira, quedou-se silencioso, à espera do pronunciamento de Gera. Esta, à vista dos fatos, não tomaria agora a defesa daquela mulher. Mas, para surpresa sua, a irmã bem-amada justificava a conduta de Lígia. Calisto, começou Gera calmo e tolerante, o comendador Bandeira, a despeito de ser, digamos, um neófito em espiritismo, compreendeu a situação melhor do que tu. Aliás, não é preciso que sejamos partidários desta ou daquela religião para sermos humanos e complacentes para com os descaminhos de nossos companheiros de jornada planetária. Demorou-se um pouco, à espera da contestação de Calisto. Mas este continuava silencioso, ensimismado, distante. Era um homem que se encastelara em seu ponto de vista e daí não sairia sem maiores argumentos. E melhores, pensava. Sei que os pais de Lígia nunca aprovaram aquele casamento, prosseguiu Gera esclarecedora, mas a moça amava e ama o rapaz que hoje se fez seu esposo, por isso casou com ele. Sei disso, balbuciou Calisto. Dado o passo definitivo, apercebeu-se de que os genitores tinham razão, mas era tarde para recuar. Um pouco de brio, de vergonha, de arrependimento e de orgulho impôs-lhe coabitar com o homem que se revelara a um espírito inferior, sem escrúpulo, um tartufo. Mas dessa espécie de espírito, meu bom Calisto, em busca da libertação pela dor, a terra está superlotada. Não os condenemos, mas vamos ajudá-los a carregar a cruz de seus padecimentos. Mas Lígia podia insurgir-se contra o marido e não representar essas cenas degradantes que armou para o comendador Bandeira e para mim, exclamou,
algo ríspido, Calisto. Antes de responder à objurgatória de Calisto, Gera contemplou por alguns instantes e falou: para condená-los, Calisto, fora preciso que pudéssemos jogar a primeira pedra, e bem sabes que ainda somos um universo de imperfeição, de erros e de vícios. Nós não podemos julgar ninguém, Calisto, prosseguiu Gera animada, porque, a nosso turno, esperamos também o nosso julgamento. Quem é suficientemente capaz de apreciar, como juiz, os desvios de nossos semelhantes? Mas é obra de caridade profligar os erros dos nossos irmãos. Contestou Calisto irredutível. Obra de caridade, meu caro irmão, e ajudar antes que condenar, porque, Calisto, não nos sobra autoridade alguma para julgar os outros. Em vez de agredir Lígia por um pecado ou um erro que cometeu sob coação irresistível, moral e talvez física, também, por que não a compreendes e auxilias com a tua compreensão e as tuas luzes? Condenou, acaso, Jesus, a mulher adúltera, ele, o único que poderia fazê-lo por isento de pecado? Não recolheu ele ao seu regaço imaculado a Maria de Magdala, a pecadora reincidente? Por que a não condenou? Porque um espírito daquele que late, Calisto, não condena nunca, mas ajuda sempre. E quem somos nós para condenar? Acaso julgas que a missão dos neocristãos é condenar? É acusar ou ajudar? Que colaboradores seremos nós da obra do Pai Amantíssimo, em vez de seguir os retos caminhos e os sublimes ensinos que se resumem em amá-lo acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, sairmos pela terra a condenar? Vê, Calisto, quem somos nós? À noite, nas sessões, aconselhamos os sofredores que nos trazem do além a misericórdia das lições salvadoras de Jesus e, ao sairmos de lá, ao primeiro erro de nosso irmão, levamo-lo ao pelourinho de nossos odiosos julgamentos. Será isso cristianismo? Será espiritismo, Calisto? Aí! Como somos imperfeitos! Calisto chorava silenciosamente. Gera compreendia-lhe a bondade que não sabia suportar um revés, mas que se comovia e se arrependia ao primeiro rebate da consciência. Alisou-lhe carinhosamente os cabelos e falou em voz débil, uma voz meiga de criança sofredora. Perdoa-me se te magoei o coração sofredor, disse Gera, a seu lado, limpando uma lágrima indiscreta que lhe rolara pela face fresca e juvenil. Calisto não respondeu, mas, sem levantar a cabeça, talvez profundamente envergonhado, apertou a mão de Gera e beijou-a como quem beija a mão abençoada de sua mãe. Ao fim, falou, entre soluços que mal podia conter. Ai! Meu Deus, que será de mim quando não mais te tenho ao meu lado, minha boa irmã? E Jesus, Calisto? Ele não respondeu. Ficou soluçando. Mas depois de algum tempo, limpando, cheio de vergonha, as faces e os olhos molhados, reatou a conversação, já agora, senhor de si. Que devemos fazer para salvar Lígia? Eu não sei o que fazer. Gera pensou algum tempo e depois respondeu. Calisto, esta noite, depois da sessão, vamos rogar a Jesus que nos permita falar com Lígia fora do vaso físico. Talvez encontremos uma oportunidade para dispor as coisas em benefício dela. Tenho a certeza de que ela sofre muito e daria tudo para não reincidir nas mesmas faltas. Lígia precisa de quem a ajude a desvencilhar-se da horrível situação que lhe criou o marido. Se pudermos fazer alguma coisa por ela, Gera, é possível que se liberte de tamanho cativeiro. Havemos de fazer, por que não? E rolando o assunto para outro lado, indagou. E o comendador virá à sessão? Disse-me que sim. Não sei por que senti nele um homem extraordinário. Todos somos extraordinários quando alijamos de nós a carga dos preconceitos, dos erros e das reincidências perniciosas, Calisto. Achei-o de um vigor espiritual capaz de realizar grandes coisas. Havemos de aproveitá-lo, também, em nossa excursão de hoje à noite. É um homem de personalidade vigorosa e talvez com a sua ajuda obtenhamos êxito em nosso trabalho. É possível? Perguntou Calisto. Sim, meu amigo.
Penso até em dar-lhe missão mais delicada que a nossa. Ele se entenderá com o marido de Lígia. Com o marido de Lígia? Inquiriu, estupefato, Calisto. Necessariamente. Se o deixássemos de lado, nossa tarefa resultaria incompleta, meu bom irmão. Mas, Gera, ele é um homem degradado, sem qualquer resquício de dignidade. Não foi para atender senão aos doentes que Jesus veio ao mundo. Tens sempre razão, Gera, disse Calisto. Vamos ver o que vai resultar de nossos esforços. Estabelecido o programa de trabalho à noite, a realizar-se fora do indumento físico, Calisto, dando um beijo em Gera, foi preparar-se para o jantar, ansioso pela sessão, a qual pela primeira vez compareceria o jovial comendador Bandeira, sempre bem recebido, em qualquer roda, dada a simpatia que irradiava de seu temperamento alegre, comunicativo, irrequieto e pela sua palestra agradável e fascinante. De fato, o comendador Bandeira era um espírito a que se poderia chamar fino e volúvel, penetrante e dominador. Gozador inveterado, palavra fácil e por vezes causticante, era bem o homem de salão dos nossos dias, irresistivelmente fútil quando isso lhe interessava. Ele se sentia bem em qualquer ambiente, tal seu poder de adaptabilidade. Fizera-se riquíssimo em um período relativamente curto, mas, como ele costumava dizer, porque sabia aproveitar as oportunidades e tinha larga visão dos negócios a que se entregava. Fora católico por conveniência, visto que precisava de uma religião que o recomendasse na sociedade. Tão logo, porém, tomou contato com o espiritismo, de cuja doutrina já lera alguma coisa, abandonou o catolicismo e fez-se espírita convicto, entregando-se ao trabalho com aquela poderosa capacidade de realização que todos lhe admiravam. Ligou-se desde logo a Roberto, no serviço de assistência às crianças do engenho de dentro. Onde quer que sua figura simpática e sempre risonha aparecesse, a criançada o cercava, cobrindo de festas e beijos. Alto, gordo, moreno, fisionomia franca como as das crianças, das quais copiava gestos e palavras. Era de vê-lo, quando se achava entre a criançada, sentado e pelos garotos rodeado, fazendo-os rir. Com suas historietas de bruxas e lobisomens nas quais sempre colocava algo de educativo. Roberto, quando via assim, não se continha e murmurava. É um cinamomo cercado de tenros arbustos. Às vezes, quando chegava, em seu enorme Cadillac, ao Instituto de Assistência à Criança, dirigido pelo Dr. Roberto, a gurizada tomava-lhe de assalto o carro e gritava. Titio Bandeira, os presentes. As balas. O chocolate. Ele pulava, lesto, do alto, arrastava para o meio da petizada 3 a 4 sacos de brinquedos, balas e chocolates e então ficava a rir, como criança grande que era, das diabruras dos pequenos que se enchiam de balas e de brinquedos. Às vezes, Roberto surpreendia-o limpando as lágrimas de contentamento dentro do automóvel onde se recolhia para ver os meninos rirem e correrem, num barulho ensurdecedor. Por que está chorando, homem? Interpelava Roberto quando o surpreendia nesse estado emotivo. Bobagem, meu amigo. Quem disse que eu estava chorando? Caiu-me pó nos olhos e fiquei deste jeito, escondendo, assim, o seu sentimentalismo. Guarde essas lágrimas para quando eu morrer, Bandeira. Brincava Roberto em tais ocasiões. Quando você morrer, explicava Bandeira distante, há de ter forçosamente o pranto dessas tenras criaturinhas para quem você tem sido um outro Vicente de Paulo. Não blasfeme, Bandeira, respondeu o sério humanitário médico. E assim era o comendador Bandeira, uma alma meiga, alegre e irrequieta de criança, agitando-se naquele corpo avantajado de homem bem nutrido. Jamais alguém o vira triste sem uma anedota na ponta da língua, sempre a alegrar o ambiente mais grave e mais infenso às investidas do bom humor. Nunca fiz mal a ninguém, explicava sempre que o assediavam com perguntas indiscretas. Enriqueci trabalhando, sem lograr o meu próximo. O dinheiro que tenho nos bancos, na indústria e no comércio não é meu. Sou dele apenas mordomo,
depositário, porque tudo é de Deus. Alegre como sou, continuarei a sê-lo sempre, ainda que eu tudo perca, que tudo se acabe e me leve à mais negra miséria. Não sou filho de Deus somente na abundância. Sê-lo-ei, também, na penúria e no sofrimento. E quando enunciava seus pensamentos, quase sempre com veemência, limpava os olhos. Era a poeira, dizia ele, que lhe havia entrado na vista. Porque viver sempre a brincar com crianças, Bandeira? Indagavam do gordo e opulento milionário carioca. Porque sou uma criança que cresceu mais depressa. Com as crianças, aprendo mais do que no meio dos homens e de minha idade. Enquanto estes, por vezes, se desgarram de Deus, as crianças vivem sempre procurando Deus na alma dos pais, das próprias crianças e das criaturas que amam as crianças. A hora aprazada, Godofredo, na presidência da sessão, iniciava os trabalhos mediúnicos da noite. Estavam presentes, além do casal Godofredo e Elisa, Bandeira, Roberto, Sinésio, Firmino, Calixto, Gera, Porfírio, Madalena, Alberto, Carlinda, Leila, Luziana e Mira. Diversas mensagens foram recebidas psicograficamente. Uma sobressaía-se das demais. Era uma página de elevado teor espiritual, assinada pelo nobre espírito de Rosália. Recebeu-a a Gera, que compreendeu ser para ela o conselho amigo. Falava em trabalhos sacrificiais e encarnações dolorosas, tendo em vista a própria redenção. Dizia que Jesus não tivera onde reclinar a cabeça, mas as raposas tinham os seus covis. Tudo o mundo lhe negara a ele. Amara muito, todavia fora traído pela incompreensão dos homens. Vivera seu divino apostolado, mas morrera numa cruz, entre dois celerados, guardado à vista e insultado pelos esbirros de César. Referiu-se a Joana de Cus e a outras santas mulheres que o seguiram, a tudo renunciando. A mensagem fora extensa, comovente e proveitosa. Quando terminada a sua leitura por Godofredo, todos tinham os olhos enevoados de sublime pranto. Quem mais chorava era Bandeira, que, temendo isso mesmo, assistia aos trabalhos de um ângulo do salão, quase na penumbra. Homem de rara sensibilidade, médium inspirado, compreendera que a comunicação do formoso espírito Rosália visava particularmente a Gera, aquele anjo que o mundo atormentava e duramente siliciava. Olhou-a de lá e viu-a serena, formosa, meiga e sublime na sua incomensurável resignação, e não sabia a razão por que a imagem dela se lhe gravou nos áditos do ser por toda a eternidade. Nunca mais a esqueceria, ainda que sobre a sua alma milenária e pecadora rolasse o tempo na multiplicação dos séculos e milênios. Jamais contemplara criatura mais doce e mais espiritual do que aquela mulher que lembrava as Madonas de Rafael, extraviada na terra. Êxodo. Do céu, num pedaço da terra brasileira. Passou os olhos pelos demais assistentes da reunião cristã. Sentiu a personalidade de cada um. Não havia um só que não trouxesse consigo a característica que o identificava entre milhões de seres. Depois de Gera, o espírito mais elevado entre eles, vinha Godofredo, uma alma brava de patriarca, de paterfamilias, com que Jesus podia contar. Seguiam-lhe, pela ordem que Bandeira mentalmente estabelecera, Elisa, Madalena, Porfírio, Alberto, Roberto, Calixto, Sinésio, Firmino e Carlinda. Em derredor desta última, vislumbrou pesada nuvem plúmbea, envolvendo-a inteiramente. No tórax, a massa escura se adensava e traço coisa estranha e curiosa, dali se alongava em forma de duas pontas que cobriam ambas as faces de Carlinda, parecendo-lhe que isso perturbava enormemente a vida mental da noiva de Alberto. A dar crédito ao que sinto, ponderou Bandeira de si para si, intimamente, Carlinda está louca ou à beira da loucura. Que Deus tenha piedade dela e de Alberto. Triste de quem estiver a seu lado no momento crítico do descontrole total. Terminada a sessão, todos se entregaram à cordial palestra a respeito dos trabalhos da noite. Gera discretamente se levantara e foi ter, em companhia de Calixto, com o comendador Bandeira. Gostou,
comendador? Inquiriu Gera, sentando-se ao lado do riquíssimo milionário. Não caibo em mim satisfeito por me ter sido proporcionado o momento feliz de assistir a tão formoso trabalho, respondeu alegre, sorrindo. E a mensagem de Rosália? Perguntou. Como a recebeu? Bandeira contraiu imperceptivelmente as sobrancelhas e falou. Uma página luminosa de bondade, de desvelo e de amor, disse. Sobretudo, uma advertência, não acha, comendador? Indagou, humilde. Sim. Uma advertência para alguém a quem Rosália ama muito. Seus olhos se cruzaram por um instante. Sabe quem é o destinatário, comendador? Adivinhei logo as primeiras palavras. E, interessado, mas sem curiosidade. Errei. Não. Acertou. Calixto não se conteve. Afinal, a quem Rosália se dirigia? A todos nós, respondeu Gera. Não achas que o recado mediúnico interessa a todos? Sim, interessa a todos, respondeu meio encabulado Calixto. Entretanto, completou Gera, entendeste que há uma pessoa mais diretamente visada pelo ditado do espírito. Pareceu-me agora, depois que o comendador comentou contigo a comunicação. Então, Calixto, interveio Bandeira, é desnecessário esmiuçar a mensagem. É, sim, Bandeira. Você sempre tem uma saída a preceito. Bandeira riu e perguntou a Gera. Tem algum trabalho especializado para esta noite? Tenho. Quer acompanhar-nos? Será um inestimável serviço que nos prestaria, a mim e a Calixto. Se minha presença não prejudica o trabalho de auxílio, sentir-me-ei feliz em colaborar. Pois sinta-se feliz, comendador, porque sua presença, no serviço projetado, vai ajudar-nos muito. Deus lhe pague mais essa oportunidade que me coloca entre as mãos, minha boa amiga e irmã. E que Jesus o recompense. E levantou-se, acompanhada de Calixto, pois os convidados se retiravam da sala das sessões, despedindo-se cordialmente uns dos outros. Apertando a mão de Bandeira, recomendou. Ao adormecer, procure-nos aqui no salão. Estaremos a postos. Prometo procurá-los, respondeu alegre. E saiu. Entrou em seu luxuoso Cadillac e pôs-se a caminho de casa. Embora atento aos sinais de trânsito, ia pensando em Gera, na comunicação dada pelo espírito luminoso de Rosália, na palestra que mantivera com a moça, na tarefa imensa confiada aos espíritas e nas dificuldades do caminho, para quem quer viver, aproveitando e valorizando o tempo. Não sabia por que a figura meiga e delicada de Gera lhe povoava os pensamentos. Tinha a impressão nítida e flagrante de que aquela alma estava ligada a seu destino por laços que se perdiam no passado. Desde a noite da festa em casa de Roberto que aquela silhueta delicada e pura, aquela criatura meiga e serena, em presença de quem os espíritos inferiores eram obrigados a baixar os olhos, envergonhados, se lhe incorporar à vida, como se fora filha bem amada, maltratada por terríveis tempestades de provações dolorosas. Viera ao mundo para sofrer e penar, amar e padecer. Nunca lhe viam a fisionomia em tristeza. Nunca. Seus olhos e seus lábios estavam sempre a sorrir. Suas mãos nunca descansavam de fazer o bem. Era o passe mediúnico, o afago à criança sofredora, ao infortunado irmão do caminho. Era a roupa costurada para as meninas maltrapilhas dos morros e das favelas, dos becos e das malocas. Quantas vezes a vira rodeada de crianças e de velhos de rostos encarquilhados, a falar em Jesus, no sublime amigo, em sua vida e em seu martírio por todos nós. As crianças lhe bebiam as palavras mansas, doces e piedosas, e os velhos a escutavam com os olhos baços molhados de lágrimas silenciosas, de arrependimento ou de saudade. E foi há tempos, antes, muito antes de se fazer espírita, que, acidentalmente, ao passar pelo centro espírita do Engenho de Dentro, pela primeira vez a viu, cercada de pobres crianças sofredoras e abandonadas,
contando-lhes histórias por ela mesma arquitetadas sobre temas evangélicos, com aquela voz suave, meiga e espiritual que se apurava à medida que o tempo avançava na eternidade. Nunca mais esquecera aquela criatura celeste. Daí por diante se fizera, ele também, amigo incondicional das crianças. Aprendera com Gera. E agora o destino a colocava em seu caminho, como se fora uma estrela que do empíreo caísse na caliginosidade de sua vida sem proveito. Era preciso trabalhar na recuperação do tempo esbanjado em tertúlias pouco recomendáveis, na dissipação de bens que não lhe pertenciam, pois tudo de Deus vem por acréscimo de sua inesgotável misericórdia. Com Gera, não lhe era difícil o labor, nem a cruz da prova lhe seria pesada. A hora aprazada, eis que Gera, Calisto e Bandeira, fora do corpo somático, encontravam-se reunidos no salão do centro espírita do engenho de dentro. A noite estava límpida, serena, e o céu cheio de estrelas. As ruas, além dos que se recolhem tarde ao ninho doméstico, estavam apinhadas de espíritos que demoravam nas regiões adjacentes à crosta, entregues aos seus vícios e às suas torpezas. Os dois mundos se completavam ali, no que tinham de afins. Enquanto almas generosas e sublimes se entregavam ao trabalho salvacionista, outras, tredas e mesquinhas, se agarravam desesperadamente aos companheiros ainda na carne, para satisfazerem os seus desejos impuros, os seus sentimentos de ódio e de revolta. Entregues aos preparativos da jornada da noite, Gera e Calisto trocavam ideias sobre o serviço assistencial a Lígia, ao passo que Bandeira, um sentimental observador do mundo, como se inculcava, contemplava curioso as cenas que se desenrolavam aos seus olhos, ali, ao pé de si. Homens bêbados, arrastando consigo espíritos alcoolizados que riam escancaradamente, passavam trôpegos e cambaleantes, sem destino, levados pelas almas do outro mundo, como crianças que fossem arrastadas por adultos. Pobres mulheres que saíam dos bares, inseguras por embriagadas, também passavam rentes à Bandeira, embrulhando palavras desconexas, murmurando desaforos impropérios, como se estivessem a repelir insultos ou propostas indecorosas. Bem diz lá a doutrina que o Sr. Allan Kardec codificou em boa hora, murmurava de si para si Bandeira, observando os quadros vivos que se lhe desdobravam aos olhos muito abertos, que o homem morre e vai para outra vida com a mesma bagagem que trazia consigo neste pobre mundo em chamas. Sr. Bandeira, vamos. Convidou Gera, que se aproximara. Às suas ordens, minha boa irmã, respondeu. Puseram-se, então, a caminho da residência de Lígia. Durante o trajeto, as mesmas cenas e os mesmos quadros. Chamou-lhe a atenção, no caminho, uma mãe que levava uma criança pela mão, apressada, cheia de ansiedade, como quem não quer perder uma oportunidade. Via-se que ela demandava a casa de alguém, talvez de um médico que lhe socorresse o filho, porque falava. Venha ao colo da mãezinha, ao mesmo tempo em que erguia a criança em seus braços e a apertava contra o peito, para chegarmos mais depressa. Que é isso, Gera? Indagou curioso Calisto. É uma pobre mãe aflita que leva o filhinho a uma casa onde se reúnem espíritos benfeitores em trabalhos de socorro às crianças enfermas. Como sabe ela dessa reunião de almas benfazejas? Perguntou Bandeira. Ela está sendo orientada de mais alto, respondeu. Ela e o filhinho são da terra ou do outro mundo? Inquiriu Calisto. Daqui mesmo da terra, meus amigos. Logo mais, quando voltar ao corpo, a lembrança do remédio indicado emergirá de seu espírito, como se alguém, em sonho, lhe tivesse dado a indicação. Isso é muito comum entre nós. E se ela não mais lembrasse o nome do remédio? Perguntou curioso Bandeira. Os nossos amigos de cima não se esquecem nunca de ajudar, respondeu Gera. Se ela não mais se lembrasse do sonho, os espíritos bons, encarregados da assistência à criança enferma, sugeririam a um vizinho, a um amigo da família, o uso do medicamento cujo nome não pudera guardar a mãezinha sofredora. Calou-se de propósito. Mas isso tudo está muito bem feito, comentou Bandeira admirado.
E dizer-se que a gente ignora essas maravilhas da bondade divina. Não, meu amigo, ponderou Gera, caminhando ao lado dos dois amigos, nós não ignoramos isso, Deus nos ajuda sempre. Nunca nos faltou a sua divina proteção. Nós é que nos ignoramos a nós mesmos. Quando nos faltou o divino socorro? Quantas vezes sonhamos com o que devemos fazer e outras tantas recebemos de amigos e de outras captamos, pelo conduto da intuição ou inspiração, mensagens esclarecedoras que quase sempre relegamos para segundo plano, descrentes ou displicentes, porque nos acostumamos a dar muita importância às nossas próprias imperfeições. Você tem razão, Gera, concordou Bandeira. A toda hora estamos sendo chamados. Se fôssemos criaturas que tivéssemos aprendido a ciência de bem viver, quanta coisa lamentável evitaríamos. Quantas desilusões, quantos erros, quantos fracassos afastaríamos de nós. Somos ou não somos almas em permanente contato com o que chamamos invisível. Não temos instrumentos de pesquisa pelos quais poderemos chegar ao céu? Por que não os utilizamos, Bandeira? Simplesmente porque os inutilizamos no uso indevido. Não é a saúde um instrumento de realizações sublimes que nos foi dada para que realizemos a nossa romagem terrestre a coberto dos assaltos microbianos e dos germens patogênicos? Mas que fazemos com esse divino instrumento? Corrompemo-lo com o desregramento a que nos entregamos no setor da alimentação e do vício. Quando, cansados de tudo, o procuramos, que vamos encontrar, Bandeira? A ruína, a doença, as enfermidades dolorosas. Aí, então, meus amigos, é tarde demais. Fazemos desses bens que a divina misericórdia nos concedeu, tal qualmente fazem as crianças estovadas com os brinquedos caros que os pais lhes dão. Inutilizam-no à primeira exibição e, depois, põem-se a chorar, pedindo outros, que os pais, bondosos e cheios de amor, correm apressados em satisfazer. E com Deus, o Pai Altíssimo, não somos um símile perfeito da criança estovada. Mas estamos chegando, meus amigos, disse ela ao ver a casa de Lígia. Mais uma palavra, Gera, antes de batermos a porta, pediu Calisto. Por que não guardamos a lembrança dos conselhos generosos que nos dispensam, durante o sono, os nossos bondosos amigos, se a lembrança de tudo nos facilitaria as tarefas? Porque, geralmente, Calisto, ainda com isso, agimos quais crianças. Os conselhos que recebemos em sonho, nós os misturamos, quase sempre, com as sugestões perigosas que nos provocam os nossos velhos companheiros de deboche no passado, ou com as nossas próprias tendências inferiores, tendências que se desatam com mais violência precisamente no sonho, desde que lhes falte o controle do consciente ou das conveniências sociais, porque a alma, mais ou menos liberta, é como um preso que, temporariamente fora do cárcere, se entrega à prática daquilo que lhe fazia a felicidade, ou atendia às suas sórdidas paixões. Entretanto, essas mesmas criaturas, se soubessem viver, descobririam que os conselhos recebidos surgem-lhes à mente em forma de inspiração, de vez em quando. É quando dizem, comumente: tive uma ideia maravilhosa. Muito bem, exclamou Bandeira com entusiasmo. Vamos entrar cautelosamente. Creio que ambos dormem. Entraram de mansinho na casa de Lígia. Os esposos se achavam fora do veículo denso, na sala de estar, em grande altercação. Não notaram a presença dos visitantes, visto que, tomados de ardor pela defesa de seus pontos de vista, estavam quase a se engalfinharem. Mas você não vê, meu bem, que a conduta que pretende ditar-me, ou melhor, que me vem obrigando a seguir, em ricochete o apanha. Não vê que é o nome de sua esposa que se enxovalha aí, com ela, o seu também? Você está figurando coisas, Lígia, gritou o marido. Não estou figurando coisas. Estou procurando defender seu nome e o meu. Se você continuar me obrigando a proceder como dantes, irei para a casa dos meus avós. Abandoná-lo-ei. Mulher maldita, não sei onde estou que te não parto essa cabeça desmiolada,
falou furioso, encaminhando-se para Lígia em atitude ameaçadora. Nesse momento, Gera interveio. Contenham-se. E voltando-se para a bandeira, ordenou. Segure-o, juntamente com Calisto, que eu me encarregarei de Lígia. Enquanto Gera tomava Lígia pela mão e a conduzia ao quarto, docemente, Bandeira e Calisto imobilizavam o homem, facilmente. Calisto, a exemplo do que vira seu pai fazer em outra oportunidade, colocou as mãos espalmadas sobre a cabeça do marido de Lígia e orou fervorosamente. Alguns minutos depois, sonolento, invencivelmente cansado, procurava ele explicar a situação, quando Bandeira começou a doutriná-lo suavemente, apelando para seus sentimentos cristãos. Demonstrou-lhe a necessidade de trabalho honrado como salvação de sua casa e dignificação do matrimônio. Lançou-lhe na alma a esperança de emprego rendoso, em uma de suas fábricas, ordenando-lhe que o procurasse no outro dia. Impôs-lhe que guardasse o convite para o trabalho, o que lhe garantiria vida de desafogo e de honestidade. Depois de várias considerações acerca dos deveres do marido para com a mulher escolhida, levou-o ao quarto, onde Lígia já voltara ao corpo sob a vigilância caridosa de Gera. Após haverem constatado que tudo estava em ordem e que se haviam saído bem da empreitada fraterna, tomaram o caminho de regresso à sede do Centro Espírita de Engenho de Dentro. Missão cumprida, graças a Deus, exclamou alegre Gera. E mudando de tom. Amanhã cedo, quando despertarem, guardaram os acontecimentos da noite como a visita dos pais, com seus conselhos e suas advertências. Será que o marido de Lígia procurará o amigo Bandeira? Por que procurar o senhor Bandeira, Calisto? Inquiriu Gera algo surpresa. Bandeira aconselhou-a que o procurasse, amanhã, em seus escritórios, a fim de nomeá-lo gerente de uma de suas fábricas. Esclareceu Calisto. Gera olhou para a Bandeira, que sorria qual criança surpreendida na prática de uma brincadeira de mau gosto. Deus socorre sempre, não é assim, meu amigo? Perguntou Gera ao gordíssimo Bandeira. Vamos dormir, disse Gera, sorrindo. Despediram-se. Calisto e Gera entraram, e Bandeira tomou o caminho de casa. Sempre que isso acontecia, isto é, quando se despedia de algum amigo e rumava para casa, gostava de ir remoendo seus pensamentos, conversando consigo mesmo. Meditava sobre o serviço que acabavam de prestar a um casal que estava a pique de sossobro. Regozijou-se consigo mesmo e, mentalmente, com os amigos que acabara de deixar em casa. Pensou no que tinha sido sua vida até aquela idade. Descontados uns 15 anos de estudos e brincadeiras próprias da infância e da juventude, restavam-lhe 25 anos bem puxados. Que fizera durante tão longo lapso de tempo? Trabalhara e enriquecera. Fechara os olhos ao mundo, às suas necessidades, misérias e loucuras, à angústia de seus irmãos, atirara-se ao trabalho com um fito único. Ficar milionário. E ficou. Teria valido a pena? Sim. Por que não? Estava habilitado a servir, no setor econômico, material, a seus irmãos, às pobres crianças abandonadas, delinquentes e pré-delinquentes. Mas também devia grande parte de sua reforma íntima a Alberto, o homem que se ia casar no outro dia com a mulher mais ciumenta que o sol já cobrira. Dizendo isso, sorria. E seus pensamentos insistiram em voltar para Gera, a cândida donzela que se imolava e renunciava ao grande amor de sua vida, em holocausto à felicidade de Carlinda. Que mundo complicado, este, meu Deus, exclamava para dentro de si o ex-comendador Bandeira. Mas tudo está certo. Nós é que somos os errados do mundo e da vida. Que melhor maneira de espiritualizar-se a criatura humana do que esta, a da renúncia. Renunciamos às vantagens inerentes ao corpo, mas, em compensação, ganhamos as da alma. Isso, seu Bandeira. Mergulhado no corpo denso, espreguiçou-se na cama, e a esposa solícita indagou. Tiveste um grande pesadelo, Bandeira. Que foi isso? Falavas até na tua idade. Que coisa esquisita, meu Deus, pois nunca te vi assim.
E ele, que não guardava lembrança clara de suas atividades fora do corpo, resmungou estremunhado. Lembro-me de que eu dei as voltas com trabalhos difíceis. Desde que te meteste no espiritismo, sinto-te diferente, Bandeira. Para pior ou melhor? Indagou, esfregando os olhos. Um pouco para o melhor. Um pouco para pior. Respondeu, sorrindo. Bandeira abraçou-a carinhosamente e disse. Deixa-me dormir mais um pouco, sim, querida. Dorme, criança grande, exclamou, beijando a esposa carinhosa. E ele adormeceu de novo, como uma criança, serenamente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 7. Kalinda estava mais bela do que nunca em seu vestido de noiva, feito a capricho. Seus olhos grandes, negros e irrequietos pousavam ora aqui, ora ali, como se estivesse procurando alguém no meio dos convidados. Nenhum dos presentes deixava de repetir que Kalinda era a noiva mais bonita que já tinham visto. O comendador Bandeira, ao lado de sua esposa, dominava a palestra. Fino falador, ora narrava um acontecimento pitoresco, ora se referia a um dado fato, com uma ironia fina e maliciosa, quando não causticava com a sua palavra fácil e brilhante, naquele ar distante que basta às vezes assumia quando criticava alguma coisa, qualquer figurão da indústria, do comércio ou da política. Você, meu amigo, dizia Bandeira a Alberto, sorrindo, não merecia uma criatura tão linda como Kalinda. Infelizmente, as coisas já vêm preparadas lá de cima. Todos sorriam. Ao serem proferidas essas palavras, deram entrada no recinto o juiz de casamentos e o escrivão. Dentro de poucos minutos, Kalinda e Alberto estariam casados. Os nobentes começaram a receber os cumprimentos, a começar pelo casal Godofredo e Elisa, seguindo-se-lhe os demais presentes. Gera estava a um ângulo da sala, num vestido que lhe caía maravilhosamente. Bandeira, discretamente, de vez em quando, olhava para ela, esperando o momento em que ela fosse cumprimentar a irmã. Sua beleza angélica, seu todo espiritual, seu olhar doce e celeste encantavam à primeira vista. Alberto, nas raras vezes em que olhava para os convivas, pois Kalinda se agarrava a ele como milhafra presa, fitava, numa fração de segundo, a cunhada que se mantinha ereta e digna, como que ele ia à festa,